Olá, quero lhes contar um relato que aconteceu na minha família há algumas décadas atrás. O meu tio conheceu uma mulher, se apaixonaram e com ela ele teve uma filha. Com o passar dos dias, ele a deixou porque ela era uma mulher muito relaxada e ela largava a criança com dias de vida com sua mãe sem muitos cuidados. O meu tio voltou para a casa de minha avó e não quis saber da criança, mas a minha avó brigou muito com ele porque ela sentia que havia algo de errado. Como cigana benzedeira, ela tinha visões, mas certas coisas ela não poderia ver porque a sua visão estava bloqueada por algo obscuro. Então, a minha avó pediu para minha tia, que era bem nova na época, com apenas 14 anos, mas que era casada com o meu tio, para que pegasse o trem e fosse até a casa dessa senhora ver o que se passava com essa criança. No outro dia, bem cedo, a minha tia pegou o trem e foi até lá. Chegando na casa, ela bateu e nada de ninguém atender. Ela teve a ideia de fazer a volta na casa, forçar a janela e abri-la. Ela conseguiu entrar e a casa era horrível, com um mau cheiro terrível, uma imundícia. Já dentro da casa, ela ouviu choros, mas parecia mais um gatinho miando. Então, ela foi até o quarto onde vinha o som e viu uma criança deitada com marcas de sangue no lençol. A menina estava muito fraca, ela mal chorava. Sem pensar muito, a minha tia pegou essa criança e saiu da casa. No caminho, ela encontrou com um vizinho que morava mais adiante e ele, vendo a minha tia com o bebê nos braços, disse: Moça, leve essa criança daqui para o mais longe que você puder, mas eu já vou te avisando que ela tem poucas chances de vida, porque ela está com bruxaria. O seu sangue foi sugado por uma bruxa e foi sugado pelo umbigo. Ouvindo aquilo, a minha tia saiu rapidamente de lá e enquanto ela caminhava, ela ouvia gargalhadas e uma enorme sombra negra passar ao seu lado. Ela pôde ver o vulto no chão. Ela falou que foi uma coisa que a deixou horrorizada. Como já estava caindo a tarde, ela chegou na estação, mas o trem não estava mais lá. Então ela conseguiu uma carona de um casal até a sua casa. Chegando em casa, ela entregou a criança para minha avó, já praticamente morta. E a minha mãe, que tinha alguns trocados, falou para o meu tio: Olha, leve essa criança agora para um hospital em Porto Alegre. Aproveitando a carona do mesmo carro, o meu tio pegou a criança e foi para a Santa Casa em Porto Alegre. Lá, o médico, vendo a situação daquela criança, a internou na hora. Foram 2 meses de muita luta. Depois desses 2 longos meses, o médico disse para o meu tio: Olha, fizemos tudo o que foi possível, mas essa criança não reage. Leve-a para casa. Infelizmente, ela não passa de hoje. Leve-a para casa e já vá tratando do enterro. Porém, o meu tio não tinha nem como ir para casa. Então, ele pegou a sua filha e ficou sentado embaixo de um viaduto, chorando, lamentando pela vida de sua filha. Mas de repente, do nada, surgiu um homem muito bem vestido e falou com ele assim: Eu sei tudo o que se passa com você e com essa criança. Pegue esse dinheiro e leve-a para casa. O meu tio baixou a cabeça, pegou a criança e saiu dali. E quando ele ia agradecer o homem, ele havia desaparecido, assim, do nada, como apareceu.
Quando meu tio chegou na sua casa, muito humilde, a minha avó colocou a criança em uma caixa de sapatos de tão pequena que ela era e, chorando, começou a rezar e preparar a criança porque ela quase não respirava mais. Eu não consigo me lembrar muito bem da coisa detalhadamente porque eu era muito criança, mas eu me lembro bem que a minha avó chegou a colher algumas flores do campo e preparar algumas velas. De repente, alguém bateu palmas em frente à casa e a minha avó foi ver quem era porque não havia moradores próximos. Chegando de frente à casa, a minha avó encontrou um homem com roupas estranhas, igual a um cigano também, e ele pediu um copo com água. Depois da minha avó servi-lo, ele perguntou: "Eu posso ver a criança que está doente?" A minha avó disse que sim e pediu para que ele entrasse. Ele foi até a cozinha. Tínhamos apenas um fogão a lenha. Ele caminhou até lá, pegou um pedaço de brasa do fogão, colocou em um copo com água, ficou olhando para o copo alguns segundos, tirou a brasa e falou algumas palavras que nem a minha avó entendeu. Em seguida, ele colocou alguns pingos daquela água na boca da criança e falou para minha avó: "Senhora, a avó materna dessa menina é uma bruxa e ela tomou o sangue da própria neta." A minha avó sentiu calafrios na espinha e arrepios por todo o corpo enquanto ele continuava a falar. Após dizer aquilo, ele disse: "Já vou indo, fiquem com Deus." E a minha avó ia virando para agradecer e oferecer algo para ele comer. E quando ela estava falando com ele, ele já estava saindo e a minha avó falando: "Moço, volte aqui. Eu não tenho muito para oferecer, mas posso dividir o pouco que temos." Ele nem olhou para trás e entrou em uma clareira na mata diante dos olhos de minha avó. O homem se transformou em fumaça. Isso foi real, gente. E a minha avó, por ser cigana vidente, não se assustou e sentiu uma imensa paz no seu coração. E quando ela entrou em casa, a criança respirava cada vez mais forte, quase normal. A minha avó pediu para todos ficarmos de joelhos e agradecer a Deus por esse milagre. E a criança? A criança, mais tarde, dias depois, levada ao hospital, fez com que o médico ficasse impressionado com ela, porque quando ela saiu dali, ela já estava praticamente morta. E nesse dia, ela estava completamente curada. Ela é minha prima e ela foi se desenvolvendo normalmente. Depois de muito tempo, sua mãe biológica tentou pegar a filha de volta, mas ela não conseguiu. E hoje ela tem 50 anos de idade, mora em Espumoso, Rio Grande do Sul e está muito, muito bem, graças a Deus. Muito obrigada por ouvirem o meu relato e boa noite.